Amém. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Números, capítulo 20. Números, capítulo 20, dos versos 1 até o 13. Quero, junto com os irmãos, enxergar aqui nesse texto algo que eu espero que seja abençoador para cada um de nós. Números, capítulo 20, dos versos 1 até o 13. Nós vamos olhar, num primeiro momento, para esses 13 versos, mas ao longo da mensagem você vai ver que nós vamos até extrapolar aí um pouco para frente e enxergar um pouquinho outras coisas que estão aqui no texto que são importantíssimas para a gente. Números capítulo 20, num primeiro momento, de 1 até 13. Você vai observar na leitura que existe uma situação. E essa situação, espera em Deus que mexa com o seu coração e ajude você a entender o que Deus espera de você. E a proposta é que você consiga ter na sua vida, durante a sua jornada, atitudes vencedoras. E você vai perceber aqui que existem dois personagens que eles fazem parte do enredo, mas não são citados. E no momento oportuno eu vou trazer à tona esses dois personagens, e estes personagens que não estão citados aqui, são estes que tiveram atitudes vencedoras. O texto não vai mostrar essas atitudes vencedoras, muito pelo contrário. O texto vai apontar para a dificuldade de vivenciar as atitudes vencedoras. Mas você que é um bom conhecedor da palavra, eu tenho certeza no coração de que você vai perceber que houveram pessoas dentro deste grupo aqui, que está relatado no enredo, que conseguiram ter atitudes vencedoras, mesmo no meio de grandes dificuldades que o texto vai, com certeza, esclarecer para o nosso coração. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Estas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Vamos orar nesse instante? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, nós cremos que ela tem muito a nos ensinar. Então eu peço em nome de Jesus, que por graça e misericórdia do Senhor, o Senhor ensine o nosso coração nessa noite. Amém e amém. Irmãos, você conhece a narrativa, você sabe, você com certeza consegue formular na sua mente aí um escopo do que está acontecendo. E esse é um momento
aonde o povo de Israel, você precisa fazer essa imagem na sua mente. O povo de Israel é liberto do Egito, e o povo de Israel está a caminho de Canaã, está a caminho da terra prometida. O texto vai dizer que eles estão agora, neste momento aqui da narrativa, eles estão no deserto. É importante que você enxergue essa realidade. Estão no deserto, eles estão rumo a algum lugar, que é uma promessa de Deus, mas eles não sabem aonde é este lugar ainda. Eles estão na fé, caminhando em direção a esse lugar, e eles estão vivenciando um momento de grande dificuldade, e não é o único momento de grande dificuldade. Desde que eles saíram do Egito, eles estão enfrentando dificuldades no seu deserto, indo rumo à terra de Canaã, a terra prometida, ou seja, o lugar que Deus disse que daria para eles, terra maravilhosa, terra que manava leite e mel, um lugar que seria para eles, que eram escravos no Egito, seria para eles a grande glória da sua vida pessoal. Mas você sabe também, eu não preciso dizer isso para você, você sabe que toda essa geração, todas essas pessoas que receberam esta palavra, todas essas pessoas que estão aqui incluídas nessa narrativa de Números capítulo 20, elas não entraram na terra prometida, não entraram. Foram apenas 2 pessoas que entraram na terra prometida. Daquele grupo que saiu do Egito, somente 2 pessoas que tiveram, no meu modo de entender, tiveram atitudes positivas, atitudes vencedoras. Estas 2, elas conseguiram entrar na terra prometida, Josué e Caleb. E é meio interessante você pegar a figura dos 2, porque se você pega Caleb é um personagem do povo, e Josué é ajudante de Moisés. Josué está sendo trabalhado por Deus para a liderança. Então olha que coisa interessante, tem aqui um representante do povo, e tem aqui também um representante da liderança. 2 pessoas entram na terra prometida. Eu quero que você fique com essa imagem na cabeça, porque isso tem a ver com o que nós vamos aprender no dia de hoje. Eu entendo que por causa das atitudes vencedoras de Josué e Caleb, foi exatamente por isso que somente os 2 conseguiram entrar na terra prometida. O que aquele povo deveria fazer? O que o povo de Deus, naquele dia ou naqueles dias, naquele tempo da sua vida, o que eles deveriam fazer? Já que eles tinham sido libertos do Egito, e estavam indo em direção a Canaã, a terra prometida. O que eles deveriam fazer? Se eles fizessem 3 coisas, eu não quero ser simplista aqui, em dizer que se nós fizermos apenas essas 3 coisas, a nossa vida vai ser um mar de rosas. Mas eu quero dizer para você, que se nós conseguirmos fazer essas 3 coisas, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter a glória que teve Josué e Caleb, de conseguirem entrar na terra prometida. Porque nós temos uma trajetória muito parecida. Pensa bem, você também era escravo do pecado. Você também estava fadado à morte. Assim como o povo de Israel, que era escravo no Egito. E o que ia acontecer com o povo de Israel se não fosse liberto no Egito? Eles iriam morrer lá. Era a sina deles. No entanto, Deus libertou esse povo e disse para eles: sigam em frente para uma terra que eu vou mandar, que já preparei para vocês. Nós não estamos na mesma condição que eles. Nós também não fomos libertos da morte. Nós não fomos libertos por Deus, porque não foi nada que nós fizemos que nos oportunizou a liberdade. Não. Foi o sacrifício de Cristo que nos oportunizou liberdade. E nós também, na fé, irmãos, estamos vivenciando o nosso deserto, caminhando rumo à nossa Canaã celestial. Não está acontecendo a mesma coisa aqui? E eu espero em nome de Jesus que você aprenda na sua caminhada, no seu deserto, a como se comportar. E se você fizer essas 3 coisas, ou seja, se você continuar olhando para frente, seguindo em frente, se você obedecer a Deus de uma forma incondicional, e daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor essa ideia de obedecer a Deus do jeito que Ele quer que você obedeça. Se você fizer isso, e se você tiver paciência, você
vai alcançar a promessa de Deus para a sua vida. Foi isso que, no meu modo de entender, foi isso que Josué e Caleb fizeram. Só os dois. O restante do povo, inclusive Moisés, não conseguiu preencher essas 3 atitudes vencedoras aqui, e por isso eles ficaram no meio do percurso. Deus espera as mesmas atitudes de mim, e Deus espera as mesmas atitudes de você. Que você continue olhando para frente, que você não fique parado, porque não adianta você só olhar para frente e ficar parado, pensando que alguma coisa vai acontecer. Siga em frente. E enquanto você segue olhando para frente, você precisa obedecer a cada comando de Deus na sua vida, porque não se esqueça, nós estamos caminhando de uma maneira figurada, como que no deserto. E o deserto é um lugar árido, deserto é um lugar de dor, deserto é um lugar de sofrimento, deserto não é o nosso lugar. Nós temos um lugar maravilhoso prometido, mas ele está lá na frente. Eu preciso continuar caminhando, eu preciso olhar para frente, preciso obedecer a Deus de uma maneira incondicional, porque só Ele sabe as angústias, as agruras do deserto, só Ele sabe onde existem os oásis, só Ele sabe o real caminho que vai dar na terra prometida, porque nós não sabemos. Precisamos de direcionamento dEle, para chegarmos aonde Ele quer que a gente chegue, e a gente precisa ter paciência, irmão, porque nós não vamos chegar nesse lugar amanhã, entendeu? É isso que Deus quer que eu e você façamos. E se você olhasse para mim agora e falasse assim: pastor, eu prometo diante de Deus e diante do Senhor agora, nesse momento, que eu vou continuar minha jornada, eu vou continuar olhando para frente, que eu vou obedecer a Deus de uma forma incondicional em todo o restante da minha vida, e que eu vou ter paciência até chegar lá. Se você fizesse esse pacto comigo agora, eu paro a mensagem aqui e nós vamos embora, porque daí a gente não precisa aprender mais nada. Eu vou mostrar para você que, apesar de serem 3 coisas simples, que nós temos grande dificuldade de fazer isso. E vou mostrar para você agora por que esse povo aqui não conseguiu cumprir essas 3 coisas. O que impediu eles? Eu vou mostrar pedaço por pedaço para você, de uma maneira sistemática, para você entender por que o povo não conseguiu fazer 3 coisas tão simples. E aí você vai entender por que para nós também é tão difícil fazer essas 3 coisas tão simples. Primeiro, o que impediu o povo de olhar para frente? Já que eu disse que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para frente, continuar seguindo, olho para frente, caminhando sem parar, seguindo em direção a Canaã celestial. Primeiro, eles não conseguiram, porque eles tiveram, eu vou chamar de cegueira espiritual. Veja comigo aí, eu espero que você não tenha fechado sua Bíblia. Não feche sua Bíblia, porque você vai olhar muito para ela. O povo disse o seguinte, verso 4: por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor para esse deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? O povo estava com o olho fechado, porque o povo não conseguia enxergar tudo que já havia acontecido, para que eles chegassem até aquele momento. Você notou na narrativa aqui, que eles falam que eles têm rebanho? Eles têm rebanho. Quem eles eram? Quem era esse povo que agora tem rebanho? Eles eram escravo. Escravo tem posse? Escravo não tem posse. Escravo não tem nada. Escravo não tem direito. Escravo só trabalha. Escravo vai trabalhar a vida inteira, e a hora que ele não servir mais, ele vai morrer. Ele não tem nada. Ele não serve a não ser para ser usado por alguém. Eles eram escravos, agora eles são livres. Eles estão vivendo um tempo difícil? Estão, é verdade, mas agora eles são livres. Eles estão rumo a um destino melhor,
a uma situação ainda melhor. No entanto, esse povo está tão cego que eles não conseguem sequer lembrar nos seus corações aquilo que Deus já fez antes. Deus abriu o mar vermelho para esse povo aqui passar pelo mar vermelho. Se não é exatamente esse o povo que passou pelo mar vermelho, os pais destas pessoas aqui passaram pés a seco pelo mar vermelho. E agora esse povo está reclamando, dizendo assim: por que você, Moisés, dura isso, né? Coitado do Moisés. Por que você, Moisés, trouxe a gente para cá? Esse povo está esquecendo, eles estão tão cegos, que eles estão esquecendo que eles estão conseguindo sobreviver no meio do deserto, com um maná que vem do céu, que é uma coisa extraordinária, que não se planta, mas que cai do céu, e que eles recolhem todas as manhãs, e sobrevivem com aquele negócio. Esse povo, embora eles estejam dizendo aqui que está faltando água, mas quantas e quantas vezes não faltou água antes desse momento aqui, na narrativa bíblica? E em todos os momentos, Deus foi fiel com eles. E a água pode até ter demorado um pouquinho, mas a água chegou. Pode até ter tido alguma dificuldade para que eles encontrassem, mas eles encontraram. Ninguém havia morrido de sede até esse dia aqui. E aliás, ninguém vai morrer de sede e nem de fome desse povo aqui até o último dia da sua vida. Eles vão morrer de outras coisas, mas não vão morrer de fome, não vão morrer de sede. Mas agora os olhos deles estão tão cegos para as maravilhas que Deus já havia feito na vida deles, que eles reclamam. Eles chamam Moisés num canto, chamam Arão num canto, e dão uma dura neles, falam assim: o que vocês fizeram com a gente? Melhor seria se nós tivéssemos morrido com o último grupo que morreu aí, que Deus ficou irado com eles, e o chão se abriu, e o fogo consumiu aquele povo. Eles têm a capacidade de dizer: melhor seria se nós tivéssemos morrido como aqueles. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam cegos espiritualmente falando, eles não conseguiam enxergar a graça de Deus na vida do dia ontem para trás. Porque foi a graça de Deus que fez com que eles chegassem até o momento em que eles haviam chegado, irmãos. Outra coisa, por que eles não conseguiam olhar para frente? Porque esse povo estava com o olho no retrovisor. Esse povo estava apegado às coisas do passado. Veja comigo agora o verso 5. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível. Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Por que será que eles estão falando que aqui não tem? É porque lá tinha. Lá onde? Aonde que tinha figo? Aonde que tinha cereal? Aonde que tinha romã? Aonde que tinha água? Aonde? Na escravidão. Na época que eles eram escravos, eles tinham. Eu duvido que eles tinham tudo isso que eles falaram que tinham aqui, com fartura, porque nenhum senhor que se preza iria dar cereal, figo, romã, né? Romã, gente, olha que coisa gostosa. Você acha que eles tinham fartura desse negócio? Não tinham. Mas aí eles estão agora apegados ao pouco que eles tinham lá atrás, na época do Egito. E o que isso tem a ver com a gente até agora aqui? Às vezes a gente também fica cego espiritualmente falando. Às vezes a gente reclama do problema de hoje, esquecendo que no ano passado a gente tinha um baita de um problema, e clamou ao Deus dos céus, e Ele resolveu o nosso problema. E aí agora o problema do dia, a gente pega o problema do dia, e também dá de dedo no céu, igual eles deram de dedo em Moisés e em Arão. E a gente olha para o céu e fala: Deus, o Senhor não me ama, Deus, o Senhor não gosta de mim, se o Senhor gostasse de mim mesmo, eu não estava na situação que eu estou. Às vezes a gente também fica cego, a gente esquece do que Deus fez por nós. E se a sua vida, se você nunca ganhou nada, irmão, nunca ganhou nada de Deus, pelo menos você pode dizer:
eu sou liberto do pecado, não sou mais escravo do pecado. Jesus já me tirou do lodo do pecado, e o dia em que eu morrer, se eu morrer amanhã de fome, se eu morrer amanhã de doença, seja qual for ela, eu vou para a glória, eu vou para o Canaã espiritual, eu vou para o lugar que Deus prometeu para mim, porque eu sou uma pessoa salva, eu estou rumo a Canaã espiritual. E se Jesus não voltar, você só chega lá o dia que você morrer, certo? E nós reclamamos, nós ficamos cegos, porque nós não conseguimos enxergar que nós estamos numa trajetória, e essa trajetória, ela é vitoriosa, ela é uma trajetória de vitória, e muitos de nós também estamos apegados à mesma coisa, apegados às coisas do passado. Muitos de nós, ilustrando aí a ideia, ao invés de olharmos para frente, que é a proposta bíblica, olhe para frente, né? Siga em frente. Tem muitos de nós que ilustrativamente falando, nós estamos com o olho no retrovisor. O retrovisor é bom, o retrovisor faz parte do processo. O retrovisor, ele faz a gente conseguir enxergar o que tem atrás. E é sempre bom dar uma olhadinha no retrovisor. Todo bom motorista dá uma olhadinha no retrovisor de vez em quando, mas ele não fica com o olho no retrovisor. Deus tem um panorama na frente. O nosso caminho é para frente. Eu tenho que olhar para o para-brisa do carro. Eu não tenho que ficar olhando para o retrovisor. Eu não tenho que ficar me gloriando no retrovisor. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitos de nós aí estamos parados na nossa vida cristã, e nós estamos vivendo um cristianismo saudosista, olhando sempre para trás, falando assim, mas olha, lá naquela época, se você tem mais de 50 anos, você tem um costume, isso é um costume seu, de ficar falando, mas lá naquela época, lá que era legal, lá que era bom, hoje a coisa está ruim. Por que está ruim hoje e estava bom lá atrás? O que você fazia lá atrás que você não está fazendo mais hoje? Não, muitos de nós estão parados no tempo, parados espiritualmente falando, porque nós estamos olhando para trás e não estamos olhando para frente. E nós estamos ali com aquele saudosismo no coração, lembrando de coisas boas que aconteceram no passado, assim, do mesmo jeito que esse povo aqui está olhando. O duro é que a gente lê a Bíblia, a gente desce o pau neles, a gente fala assim, esse povo aqui, eita povo rebelde, eita povo ruim, porque eles só ficavam olhando para trás, e Deus pedindo para eles olharem para frente, e eles não faziam isso. Mas a gente não se dá conta que de uma maneira diferente, é claro, mas nós também estamos vivendo às vezes as mesmas coisas, olhando para o passado, tendo alegrias no passado, pensando que o presente e o futuro nunca mais vai ser como o passado. Isso é balela, isso é coisa que nós mesmos estamos colocando no nosso coração e na nossa mente, e está emperrando o nosso presente e emperrando o nosso futuro. Deus queria que aquele povo olhasse para frente, caminhasse para frente, e querido, Deus quer a mesma coisa de você. Ele não quer que você fique vivendo saudosista, porque até o próprio Salomão diz que não é muito inteligente dizer que as coisas do passado eram melhores do que hoje. O que mais que aconteceu que esse povo não conseguia olhar para frente? As situações difíceis do presente, os problemas do dia de hoje. Eu quero fazer um destaque aqui, que está no versículo 1, que às vezes a gente lê, a gente passa pela leitura meio rápida ali, e a gente não sente o momento, a gente não consegue vivenciar, experienciar aquilo que está escrito. O texto vai dizer, no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou aonde? Chegou no deserto de Zim, e ficou em Cádiz. E além deles estarem no deserto, o que aconteceu? Miriam morreu e foi sepultada ali. Pode parecer uma coisa meio boba, mas não é não. Pensa bem, aquele grupo de milhões de pessoas, diga-se de passagem, é um grupo de milhões de pessoas. Eles estão sob a liderança de Moisés, de Arão, e Miriam era a irmã desses dois.
essa figura era uma figura proeminente no meio do povo, mesmo sendo mulher, porque naquela época você sabe muito bem que a proeminência era dada aos homens, mas Miriam é citada várias vezes no Antigo Testamento. Ela tem o seu valor diante do povo. É como que se eles tivessem 3 grandes pastores na vida deles, na história deles. E aí, Deus prometeu, irmão, Deus prometeu a terra de Canaã, a terra prometida para o povo. E de repente um dos líderes do povo cai morto no meio da jornada. O que acontece no coração das pessoas? Isso abala a estrutura emocional e espiritual do povo. Eles começam a colocar em xeque. Peraí, que negócio é esse? Mas Deus não falou que ia levar a gente para a terra prometida? E agora, de repente, olha, nem, né, vamos usar uma linguagem moderna aí, nem a nossa pastora vai entrar porque ela morreu. Né? A gente não tem costume de falar pastora, porque dentro da nossa denominação quase não tem pastora, mas eu quero deixar claro para você assim, que o povo ficou impactado com isso, o povo ficou triste com isso. As situações difíceis do presente fizeram com que eles não conseguissem enxergar o futuro, porque eles precisavam ir para o futuro, eles precisavam ir para frente. E aí os problemas do dia fizeram com que aquele povo ficasse meio estatizado, parado no tempo. E quem fica parado, tem um ditado no meio do mundo pastoral que diz assim, ó: crente que não trabalha dá trabalho. Certo? Crente, que isso tem a ver com você, tá? Crente que não trabalha, dá trabalho. E aí esse povo, ele está estatelado lá no deserto, ele está sem água, ele está começando a entrar em parafuso, ele começa a olhar para trás, pensa que para trás era melhor, ele não sabe, ele perdeu aquela gana de ir para a terra prometida. E ele está no deserto, ele está numa situação que não é muito confortável. E aí o que acontece com esse povo? Esse povo estatiza, ele para. E eles ficaram ali no deserto, ali em Cádiz. E aí tem um período de luto. E não foi um dia, talvez foram vários dias que eles choraram pela morte de Miriam. Esse povo não consegue olhar para frente por causa dos problemas do dia de hoje. Isso acontece com você? Isso acontece? Comigo acontece. Eu tenho que hoje aqui falar para você assim, ó, estou olhando para o céu e estou falando assim, Deus, fala para mim, fala comigo, porque eu também, às vezes, eu fico meio parado, meio estatizado, e eu fico olhando assim, parece que não vai, parece que não dá. Parece que a gente tem que ficar empurrando e a coisa não vai. Parece que o ônibus é grande demais para eu empurrar e eu não estou tendo força para empurrar. E isso desanima os problemas do dia de hoje. E às vezes eu não consigo enxergar o futuro, não consigo olhar para o futuro, não consigo ter uma perspectiva positiva do futuro. Por quê? Porque às vezes eu fico cego espiritualmente, às vezes eu olho para trás e falo assim, será que lá atrás não era melhor do que hoje? Às vezes também eu fico olhando para as situações difíceis do dia e eu fico desanimado. E quando acontece tudo isso comigo, eu sou impedido de fazer a coisa mais simples do mundo, de olhar para frente e caminhar. Tá entendendo que não é tão simples assim? Segunda coisa, o que impediu o povo de obedecer a Deus? Já que a segunda coisa era, obedeça de forma incondicional. Primeiro, olhe para frente, siga em frente, não pare. A segunda, obedeça, mas obedeça de forma incondicional. Obedeça exatamente o que Deus está dizendo para você. Porque se você fizer alguma coisa fora, você não vai estar obedecendo a Deus, você vai estar obedecendo a você mesmo. Olha só que coisa interessante. Agora eu vou sair do povo e agora eu vou para a liderança, eu vou focar Moisés. Então que coisa fantástica aqui que existe nesse texto. Existe a ideia de que o povo errou por causa dos seus problemas. E agora eu vou mostrar para você que não é só o povo que erra. Os líderes também podem errar. E quando eu me refiro aí a líderes, porque eu vou usar a figura de Moisés aqui agora como referência para a gente.
Mas eu quero que você não enxergue apenas o pastor, eu quero que você enxergue os líderes num contexto geral, porque a igreja ela é formada e ela é feita por líderes, são pessoas que são modelos inspiradores para outros, e se estes conseguem vivenciar de verdade uma obediência incondicional a Deus, eles vão ser modelos inspiradores para os seus liderados. Mas agora vamos olhar então para a situação de Moisés, porque é ele que está envolvido no processo aqui. Bom, verso 8 e verso 11, você vai ver o que Deus disse para Moisés fazer, e você vai ver o que Moisés fez. 8, pegue a vara, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta, fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade, e os rebanhos beberem. Esta foi a ordem, esse foi o direcionamento, era isso que Moisés tinha que obedecer, era deste jeito que ele deveria fazer. Vamos ver como que ele fez? Verso 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Eu quero só fazer um destaque, e quero ler o verso 9, 10 e 11, para você ver que Moisés, ele fez muito parecido com o que Deus havia dito para ele fazer. Porque Deus falou assim, ó, pega a vara, ele pegou a vara. Pega o seu irmão, ele pegou o seu irmão. Vá diante da assembleia, ele foi diante da assembleia, ele fez a reunião com todo o povo. Vá à rocha, e ele fez a assembleia com tudo certinho ali na frente da rocha, e Deus falou assim, fale para a rocha, fale com a rocha, e ela vai verter água para vocês. E aí o que o Moisés fez? Pegou a vara, pegou o Arão, fez a assembleia, levou o povo na frente da rocha, mas o que ele fez? Ele bateu 2 vezes na rocha. E eu quero que você, veja comigo aqui, ó, as particularidades do texto, que se você não for perspicaz, você perde. Diz assim, ó, 9 em diante. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, olha o que ele disse. Deus falou para ele dizer alguma coisa para o povo? Não. Mas olha o que ele disse, e olha como ele disse. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Quem é o teremos aqui? Por que o negócio está no plural aqui? Quem que ia tirar a água da rocha? Quem que ia tirar a água da rocha? Se Deus falou para ele assim, vai lá e fala com a rocha. Rocha, Deus falou que vai sair água de você, e Deus mandou dizer para você sair água daí agora, e aí ia jorrar água. Mas aí, olha que coisa interessante que ele se coloca, né? Assim, primeiro ele chama o povo de rebelde. Isso mostra o quê? Que esse cara, ele está com as emoções afloradas, daqui a pouco eu falo sobre isso. Aí ele fala, o que eu quero dizer aqui nesse primeiro momento, é que ele faz a coisa meio parecida com o que Deus queria. Ele não faz exatamente o que Deus pediu para fazer. Ele vai lá e ele faz um discurso inflamado para o povo. E nesse discurso inflamado, ele joga toda a sua ira, porque esse cara está irado. E sabe por que esse cara está irado? É porque ele é gente. Ele é ser humano. Porque ninguém aguenta. A Bíblia diz que Moisés era o cara mais manso da terra. Mas ninguém aguenta um povo reclamão durante anos e anos e anos de trajetória. Ninguém aguenta, nem o Moisés, o cara mais manso da terra. Imagina imagina você que é líder de alguma coisa. Sabe por quê? Porque a gente não é perfeito. E tem uma coisa legal aqui, porque daí eu vejo que os líderes, mesmo chamados por Deus, eles não são perfeitos e eles erram sim, irmão. Sim.
e às vezes eles até são, entre aspas, condenados pelos seus erros, como foi Moisés, para servir de exemplo hoje, porque hoje eu estou pegando o erro dele e falando para você, olha aqui, a Bíblia está dizendo que você tem que obedecer de uma forma incondicional, você tem que fazer o que Deus fala para você fazer, não adianta fazer algo parecido, porque se você fizer parecido, não vai dar certo, Deus não vai aprovar. E você corre o risco de ter problemas na sua vida com relação a isso também, irmãos. Você vai ver um Moisés irado, que ergue o braço e pega a vara e bate 2 vezes na rocha. Por que ele fez isso? E aí vem o segundo impedimento. Por quê? O que impediu ele de obedecer de uma forma incondicional? Ele se deixou levar pelas emoções. Ele estava muito irritado com o povo, porque esse povo reclamava sem parar. Se esse povo não tivesse um banquete todos os dias, em todos os momentos, esse povo reclamava. E reclamava com quem? O que fica meio doído na história é que o povo não reclamava com Deus. Ninguém levantava um clamor lá, olhando para o céu e falando assim, Deus, o Senhor está brincando com a gente, o Senhor não está fazendo certo, por que o Senhor mandou a gente aqui para esse deserto? Para a gente morrer nesse deserto. Não, eles não faziam isso. O que eles faziam? Eles iam para o pastor deles. Porque Moisés era o pastor deles, não era? Eles não estavam sendo guiados por ele no deserto. E iam para o pastor e descarregavam tudo em cima do Moisés. Aí o Moisés aguenta isso 1 ano, aguenta isso meses, dias, meses, talvez anos. Mas chega um momento que Moisés, porque é ser humano, ele se deixa levar pelas emoções. Deus não falou para ele ir lá e fazer um discurso. Deus não falou para ele ir lá e exortar o povo. Deus tinha um plano, irmão. Qual era o plano? O plano é, Moisés, você vai à rocha. Você chega lá na rocha e o povo todinho vai estar olhando para você. E a glória é minha, Moisés. A glória é minha. Você vai apenas falar, rocha, saia água agora, porque Deus disse que você vai nos dar água. E a rocha ia jorrar água. Esse era o plano de Deus. O que Deus queria? Deus queria dar mais uma maravilha para aquele povo. Deus queria reafirmar o poder dele no meio do povo. Naquele momento não era para Moisés dar uma dura no povo, não era para Moisés falar assim, escuta aí, será que nós vamos ter, olha a audácia do cara, ele se coloca no projeto, ele fala assim, será que nós vamos ter, nós quem? Nós vamos ter que tirar a água dessa rocha para vocês? E ele vai lá num momento de ira, e ele bate na pedra, e Deus é tão fiel, que a pedra jorrou água, porque Deus queria continuar cuidando do povo, e Deus permanece fiel, né, Josi? Como o texto que a gente acabou de ler aqui, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, e Deus jorra água. Deus podia muito bem quebrar as pernas de Moisés aqui, dizendo assim, você não fez o que eu disse, eu não vou fazer jorrar água. Volta para a tenda, vem conversar comigo de novo, que eu vou te dar uma dura e vou dizer para você, quem falou para você chamar o povo de rebelde? Quem falou para você jogar essa catarse emocional para o povo? Eu não disse para você que era para você ir lá e falar para a rocha? Eu tenho muita pena de Moisés, sabe, porque quando a gente é líder, a gente sabe o que o cara está sofrendo, porque a gente sofre. É lógico que ele tinha mais de 2 milhões de pessoas seguindo ele, né? Eu só tenho aí um rebanho de 150 pessoas e eu já estou quase sem cabelo, né? Porque você pensa que é fácil, vou dizer para você, você está enganado, né? E eu sei a angústia de alma desse cara. E às vezes eu até olho para o texto e falo assim, Deus, o senhor pegou muito pesado com o cara. Eu sei o que esse cara sofria. Por que o senhor fez isso? E sabe, demorou muito tempo para eu entender por que Deus fez isso. Para ensinar o nosso coração hoje, que quando Deus fala para você, pinta de azul, não dá para você pintar de roxo. Deus falou para eu pintar, eu fui lá, comprei a tinta, eu comprei o pincel,
eu arrumei o dia para pintar, eu peguei mais trabalhadores para estar comigo, porque Deus mandou pintar. E Deus mandou pintar de azul. Mas eu acho que azul não é uma cor muito apropriada para isso. O roxo é a mistura do azul com não sei o quê. Então eu vou pintar de roxo. Eu tenho certeza que Deus não vai ligar. E aí você pinta de roxo. E aí você fala, eu fiz o que Deus queria. Deus pediu para eu pintar a parede. Mas Ele pediu para você pintar de azul. Você fez quase tudo certo. Moisés também fez quase tudo certo. E não deu certo. Porque Deus vai chamar Moisés no gabinete pastoral. Assim, Moisés, vem aqui um pouquinho. Chama ele no gabinete, conversa com ele, fala assim, Moisés, eu não falei para você pedir para a pedra jorrar água? Por que você bateu na pedra, Moisés? Eu tinha um plano, Moisés. Eu queria fazer com que esse povo olhasse mais uma vez para o meu poder. E esse povo caminhasse, ou continuasse olhando para frente, com aquela ideia assim, nós estamos caminhando ao lado de um Deus, que tira a água da rocha, sem a gente fazer nada. Moisés deveria chegar lá e falar assim, Deus disse para vocês, que eu vou falar com aquela rocha, e aquela rocha vai jorrar água para vocês. Ele queria, o plano que Deus tinha, era fazer o povo voltar a confiar nele. Mas Moisés interpelou, e vai lá e bate. Aí já fica aquele negócio, saiu água porque bateu, né? Ou saiu água porque foi um milagre? Mas ele bateu. Você entendeu que Moisés estragou o sobrenatural total de Deus, quando ele vai lá e coloca a mão. Eu só estou falando isso por quê? Porque é difícil para a gente obedecer a Deus de uma maneira incondicional também. Tem muita coisa que Deus pede para você fazer, e você fica se auto-iludindo, fazendo algo parecido. Se eu fosse um pastor malvadão, eu ia pegar uma lista agora de coisas que Deus pede para a gente fazer, e eu ia dizer assim, tá vendo? Deus falou para fazer assim, mas você não faz, você faz assim, 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 assado. E eu ia mostrar para você na prática, como a gente é igualzinho Moisés. E aí, a gente só está sobrevivendo, sabe por quê? Por graça. Porque a gente é infiel, mas Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A gente não deixa, essa é a palavra, a gente não deixa o poder de Deus ser manifesto nas nossas vidas, porque a gente faz as coisas parecidas com a vontade de Deus. E não exatamente o que Deus espera de nós. Eu espero em nome de Jesus, que o Espírito Santo já esteja olhando para você de uma maneira especial, e Ele já esteja convencendo seu coração de algumas coisas que você faz, que parece a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus. E que essas coisas talvez façam você sofrer, e essa não é a vontade de Deus. Deus tem um plano sobrenatural, do jeito que tinha lá, tem ainda para mim e para você. E a atitude de Moisés fez com que ele não pudesse entrar na terra prometida, porque Deus disse para ele, olha, já que você fez assim, eu não vou deixar você continuar guiando esse povo até a terra prometida. Eu vou mostrar ela para você, mas você não vai entrar. Terceira coisa, falta de confiança em Deus. O que impediu? Moisés acabou não confiando em Deus, porque ele foi lá e deu uma pancada na rocha. Tem algumas coisas também na nossa vida, que a gente quer dar uma mão para Deus, né? A gente quer dar uma força para Deus. A gente acha que Ele não vai resolver. Não vai resolver. Então a gente entra em cena e falta confiança. Tudo, no final da história, tudo tem a ver com falta de confiança. Terceira coisa que esse povo precisava fazer era ter paciência. E o povo perdeu a paciência. Ele perdeu a paciência. Aliás, ele não perdeu a paciência só agora, não. Ele perdeu a paciência em vários momentos. Mas eu quero destacar aqui no texto que esse povo, dá uma olhadinha aí, no Números 21, versículo 4. Diz assim, está um pouquinho para frente já a narrativa. Tá? Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho.
Quantas vezes a gente também não perde a paciência no caminho? Você não perde? Eu perco. E às vezes eu reclamo com Deus. Às vezes eu falo, Deus, o Senhor tem razão de fazer as coisas do jeito que o Senhor está fazendo? Será que é justo as coisas estarem acontecendo do jeito que está acontecendo? Eu também perco a paciência, mas a gente, é engraçado que a Bíblia fala que a gente não tem que ter só paciência, que a gente tem que exercitar a nossa paciência. Ela tem que ser melhor a cada dia. É uma prerrogativa bíblica. A gente precisa ter paciência sim. Vamos ver o que fez o povo perder a paciência, e você vai ver por que nós também temos a mesma dificuldade. Primeiro foi as frustrações. Os versos 14 até o 20, né, eu não vou ler aqui, mas só para você ter uma ideia, o que vai acontecer? O povo tem um plano. O povo vai querer passar. Quando você está andando no deserto, a melhor coisa que tem é você fazer uma linha reta, porque a linha reta é a menor distância, certo? O povo traça uma linha reta para um determinado lugar. E aí quando eles traçam a linha reta, vai ter que passar no meio dos edomitas. E aí eles vão pedir passagem, autorização para os edomitas para passar em linha reta, porque afinal de contas é a melhor estratégia no deserto. O povo tem uma estratégia abençoadora, um planejamento bom. Mas aí o que acontece? Os edomitas, que têm a sua raiz ancestral ligadas aos israelitas, porque se você trouxer os dois grupos, né, na ancestralidade eles saem de Abraão, de Isaac e de Jacó, certo? E aí, eles pedem autorização, e eles pedem autorização dizendo assim, olha, nós só vamos passar no meio da sua terra, ninguém aqui vai mexer em nada, certo? Mas o que acontece? Eles ganham um tremendo não do rei, do rei amonita. E aí o que acontece com aquilo? O planejamento é frustrado. E quando o planejamento deles é frustrado, aí o que acontece? Eles começam a perder a paciência. Porque daí o que tem que acontecer? Eles vão ter que contornar a terra de Edom. E aí, o que vai acontecer? Você está no deserto. Agora aquele planejamento que tudo ia dar certinho, né? Nós vamos caminhar tantos dias, porque daqui até lá é mais fácil. Mas agora não, agora Edom falou assim, não vai passar por aqui não. E montou lá o exército e falou, aqui vocês não vão passar. Então o que eles vão fazer? Eles vão ter que contornar. Isso vai dar trabalho para eles. Isso fugiu do planejamento e vai dar muito problema, porque eles não estão numa cidade, eles estão no deserto. Eles estão reclamando das dificuldades. Não se esqueça, eles estão caminhando. A água da rocha ficou para trás, filho. Acabou a água da rocha. O máximo que eles têm agora é o quê? Aquilo que eles conseguiram estocar para levar na viagem. Não tem mais água jorrando, porque eles já estão em outro lugar, em outro ponto. E o planejamento é frustrado. E aí perde a paciência. Isso tem a ver com você? Porque isso tem a ver comigo. No ano de 2018, nós tínhamos aqui na igreja 17 pequenos grupos multiplicadores. 2018. E eu estava radiante. Meu planejamento dizia que, glória, estou formando líderes e nós temos 17 pequenos grupos multiplicadores e é 2018. Lá para 2020, lá para 2021, pelo andar da carruagem, já que eu cheguei aqui em 2016, praticamente, que foi final de 2015, 16, 17, 18, eu já estou com 17, e em 2020, 2021 estourando, eu tenho que estar com uns 35. Hoje é 2022. Com quantos PGM nós estamos? Com 9. E dos 9, 2 se reúnem num lugar só. Então, na verdade, a gente tem 7. O meu planejamento vencedor, meu planejamento, assim, ó, Deus está nos abençoando, a coisa vai caminhar, a igreja vai progredir, nós vamos conseguir ser melhores num futuro muito breve. Todo o meu planejamento foi por água abaixo. E hoje nós estamos, entre aspas, é claro, pior do que estávamos em final de 2018. Frustração. Frustração traz perda de paciência.
E perda de paciência é algo que Deus não quer de mim e não quer de você. Ele vai continuar dizendo, siga em frente. Olha para o para-brisa, siga em frente e me obedece de uma maneira incondicional. O resto é comigo. Eu sei para onde vocês estão indo. Eu tenho o rumo da terra prometida. E se agora, Silvio, você vai ter que fazer você vai ter que andar mais do que você pensava. Meu querido, continua andando. Não perca a paciência. E a segunda coisa que fez aquele povo perder a paciência é porque eles tiveram que mudar o plano. E quando a gente tem que mudar o plano, tem que se readaptar. Quantos de nós não tiveram que se readaptar nesse período de pandemia? E muitos de nós perderam a paciência. E muitos de nós reclamaram com Deus. E a gente não consegue. Você está vendo como é difícil fazer 3 coisas? 3 coisas só. E olha que eu disse que não é tão simplista assim, dizer que fazendo 3 coisas, você vai conseguir ter vitórias e grandes vitórias na sua vida. Mas de uma forma simples, se você fizer as 3, você vai conseguir. Mas você está observando comigo que não é tão simples assim? E é por isso que dentro da nossa humanidade, às vezes a gente demora para alcançar a nossa terra prometida. O nosso ápice espiritual, aquilo que Deus prometeu para a gente. Às vezes a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque são coisas simples, mas mesmo assim são difíceis. Mudar um planejamento não é uma coisa fácil. Isso mexe muito com a nossa cabeça. Bom, já que eram as 3 coisas que a gente tinha que fazer, ou deveria fazer, agora eu vou mostrar para você de uma maneira bem rápida. O que essas 3 atitudes revelam para a gente acerca de Deus? Tá? O que se a gente conseguisse fazer, o que isso tem a ver com relação à nossa experiência com Deus? Bom, a primeira coisa a gente precisa olhar para frente, certo? Vamos olhar o que acontecia com aquele povo e vamos olhar o que acontece conosco, que não é nada diferente, você vai entender. Bom, o que essas atitudes então revelam sobre Deus? Primeiro, olhando para frente, eu vou conseguir enxergar 2 coisas. Eu vou conseguir enxergar a presença de Deus e eu vou conseguir enxergar Deus me protegendo. Mas isso só vai acontecer se eu olhar para frente. Se eu olhar para trás, você vai ver que os textos vão deixar isso evidente. Aquele povo caminhava no deserto. E os textos bíblicos dizem o seguinte, em Êxodo 13. Durante o dia, o Senhor ia aonde? Adiante deles, numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Durante a noite, ele ia na frente deles, numa coluna de fogo para iluminar o caminho. Quando eu vejo isso, eu percebo que o povo precisava de verdade mesmo, olhar para frente. Porque se eles olhassem para frente, eles iriam enxergar o quê? Eles iriam enxergar de dia e de noite a presença de Deus e o cuidado de Deus. Se eles ficassem olhando como eles estavam aqui, olhando para trás, olhando para o Egito, quando eu viro para o Egito, eu não vejo a glória de Deus. Mas aquele povo teve dificuldade de ver uma coisa que era tão sobrenatural que acontecia todos os dias e todas as noites. Não é uma coisa que vai acontecer amanhã, não. Eles vivenciaram isso desde o dia que eles saíram do Egito, irmão. E no meio do percurso, eles jogaram esse negócio para fora da alma. Como se isso nunca tivesse acontecido. Como se Deus não estivesse cuidando da vida deles. E isso tem a ver comigo, com você, porque às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente fica olhando para o passado, a gente fica olhando para os problemas, para as dificuldades, e esquece da presença de Deus na nossa vida, e esquece que se a gente está vivo até hoje, principalmente depois de uma pandemia como essa, que ceifou tantas pessoas, milhões de pessoas, que você está em pé e vivo, pela graça de Deus. Quem olha para frente enxerga o Senhor e enxerga o cuidado. O texto vai continuar agora em Números 9, 7, quando a nuvem, ou seja, essa nuvem aqui se levantava, os israelitas caminhavam, quando a nuvem parava, eles também paravam. Deus direcionava o povo. Deus falava, olhe para frente. É engraçado, gente, no exército, eu não fiz exército, mas no exército tem o batedor. Quem é o batedor do grupo? É o cara que vai na frente. Ele vai sozinho, ele é o expert.
E ele vai sozinho. E ele vai dizendo para o grupo, pode vir, porque as coisas estão tudo tranquilas aqui, e vocês vão ter segurança se vocês virem. Deus vai fazer esse negócio com o povo. Ele vai à frente, e vai dizendo para o povo, pode vir, porque eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou lá na frente. Eu já estou no futuro. Pode vir. Sabe aquele paizão que vira para o filho e fala assim, pode vir que nada vai dar errado. Deus está fazendo isso com o povo. Então, o que eu entendo nisso? Essa atitude da gente olhar para frente, a gente consegue enxergar Deus. A gente consegue enxergar o que Ele, a proposta de cuidado dEle. E isso não era só para aquele povo. Porque quando você olha para o Novo Testamento, a proposta do Novo Testamento para você é a mesma. Hebreus 12:2, visto que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você está numa corrida, quem está numa corrida não pode olhar para trás. Uma corrida, quando você olha para trás, você é candidato sério a tropeçar e cair. Você tem que estar com o seu olho fixo em Jesus, autor e consumador da sua fé. Tem alguma coisa diferente aqui? Do Velho Testamento, do povo no meio do deserto, rumo à terra prometida, com nós que fomos libertos do pecado, e estamos vivenciando o nosso deserto, porque viver nessa vida aqui é um grande deserto, cheio de problemas, cheio de dores, cheio de sofrimento, mas que a gente tem que olhar e continuar olhando para frente, enxergando o Senhor com os nossos olhos fixos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A proposta é a mesma, irmão. Mas o que mais que o texto vai dizer para mim, que essas atitudes revelam para mim algo de Deus na minha vida? Enquanto a gente obedece, enquanto a gente vai obedecendo, a gente vai desfrutando da provisão de Deus dia após dia. Aquele povo tinha maná todos os dias, o maná vinha do céu para eles todos os dias. Quando eles estavam ali a ponto de ter grandes dificuldades, a água chegava, Deus fazia milagres, e o povo, enquanto obedecia a Deus, ou mesmo na sua infidelidade, Deus estava provendo, Deus estava ali dando as coisas para eles, do mesmo jeito que acontece com a gente. Deus cuidou de você mais uma semana. Faltou alguma coisa para você essa semana? Alguém daqui passou fome? Alguém daqui teve grandes dificuldades? Os nossos irmãos que estão doentes, eles estão numa situação complicada, mas eles estão vivos. Pela graça de Deus, Deus continua cuidando deles. E eu digo mais, se um deles morrer, eles vão entrar na glória, na terra prometida. Irmãos, nós estamos nessa jornada, e se a gente olhar para frente, e se a gente obedecer de uma maneira incondicional, não tem como Deus não nos abençoar. Ninguém desse povo aqui, ninguém morreu de fome, e ninguém morreu de sede, porque o texto bíblico vai dizer que eles morreram, porque só Josué e Calebe, dessa turma toda aqui, inclusive Moisés, e inclusive Arão, de toda essa turma, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. Todos eles morreram, mas nenhum deles morreu de fome, e nenhum morreu de sede. Eles morreram de outras causas. Deus permaneceu fiel com esse povo até o último dia das suas vidas. E a Bíblia também não esconde que durante os 40 anos de deserto, nem as sandálias daquele povo se desgastou. Você já leu isso na Bíblia, não leu? Que Deus cuidou deles naquilo que era essencial. Comida, vestido, né, ou suas vestes, comida, bebida e suas vestes. E o Novo Testamento não fala exatamente isso para a gente? Olhe para as aves dos céus. Olhe para os lírios do campo. Do jeito que Deus cuida deles, Deus cuida de vocês. Não vai faltar, nunca, o que comer, o que beber e o que vestir. Você está entendendo que é tudo muito igual? Tudo muito igual. Olha para frente, continua caminhando,
e obedece a Deus, mas obedece não do jeito de Moisés, senão você vai se dar mal. Obedece do jeito que tem que ser obedecido. E a última coisa, tem que ter paciência, não tem? Com paciência, a gente vai ver a promessa se cumprir. Esse cenário aqui, ele não está aqui só de visual bonitinho, não. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a visão que tem o monte aonde Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, você não vai entrar na terra prometida porque você fez o que você fez, mas eu vou dizer um negócio para você, Moisés, olha lá, o que eu falei, eu cumpri. Você pode até não entrar, mas eu estou dizendo para você, é ali, ó. Só para você não ficar com aquela coisa assim, nossa, eu guiei o povo, deixei o povo no meio do caminho, e aí o que aconteceu com esse povo? Porque esse povo era minha responsabilidade também, e será que eu fiz? Não, Deus falou para ele, ó, meu querido, é ali, ó. Esse povo vai entrar. Josué vai liderar eles, e eles vão entrar na terra prometida. E ele mostrou a terra. E só aí entra os dois personagens que eu quero usar como exemplo para você. Os únicos dois que tiveram atitudes vencedoras. Josué e Calebe. Um representante do povo e o outro representante da liderança. E só os dois puderam entrar na terra prometida. Eu fico imaginando, né, porque se fosse comigo, da emoção, talvez eu ia cair de joelho naquela terra, pegar aquela terra com a mão, né? E falar, a promessa está aqui, ó, na minha mão. Os únicos que tiveram atitudes vencedoras foram os únicos que receberam de Deus aquilo que Deus prometeu. Isso para a gente, irmãos, é um baita de um testemunho. Isso para a gente é um empurrão de fé. Porque os únicos que vivenciaram de uma forma extrema a sua fé, esses receberam, os outros não. A gente está caminhando aqui no nosso deserto. Você não pode tombar no meio do deserto. Eu estou aqui nessa igreja há 6 anos e meio. E 80% dessa igreja aqui já renovou. 80% dessa igreja já renovou. Do tempo que eu cheguei. A igreja, e isso não é uma coisa que está acontecendo só com a nossa igreja, não. É uma coisa que está acontecendo no geral por aí. E a igreja hoje, ela está parecendo uma roda gigante. Sabe? Que a roda gigante, ela roda e ela dá uma paradinha, entra gente, sai gente. Entra gente, sai gente. Mas a roda não para de girar, você notou? A roda gigante não para de girar. Mas tem gente que no meio do percurso está saindo. Ele não tinha que sair, mas ele sai. Tem muita gente que tomba no meio do deserto. Esse grupo todo, com exceção de 2 pessoas, eles morreram sem ver a glória de Deus. Eles morreram sem pegar o chão da terra prometida. Eles tombaram no meio. Por quê? Muitos deles não conseguiram olhar para frente, ficaram olhando dos lados e para trás. Muitos deles não obedeceram a Deus de uma forma incondicional, certinho. E muitos deles perderam a paciência. E a maioria deles morreu, com exceção a 2 pessoas que entraram na terra prometida. E tem um negócio aqui que mexe muito comigo. Porque no meio do percurso, o povo fez uma votação. No meio do percurso, o pessoal mandou 12 espias para olhar a terra, antes de entrar. E o que aconteceu? Veio o relatório e 10 pessoas votaram contra a entrada. E 2 pessoas votaram a favor. Quem eram as 2? Josué e Calebe. Josué e Calebe. A gente é batista, e batista gosta de resolver as coisas tudo na votação, né? E a gente fala para nós mesmos que a votação é a expressão da vontade de Deus, quando a gente vai fazer as nossas assembleias. A votação é a expressão da vontade de Deus. A votação é a expressão da vontade de Deus quando todos estão sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque ali é uma prova cabal de que democracia e votação nem sempre é a vontade de Deus. Porque ali foi uma lavada, irmão. 12 votos, 10 contra e 2 a favor. É claro que o pessoal falou, não vai entrar. E não entraram. E aí eles falaram assim, é a vontade de Deus, é que a gente não entre, porque
10 pessoas favoráveis para não entrar. Mas a vontade de Deus era que aquele povo entrasse. E em 3 meses eles entrassem na terra prometida. Não entrou? Em 3 meses, eles tiveram que vagar durante 40 anos. Sabe para quê? Para o povo morrer no deserto. Porque não quis tomar posse da bênção na hora e no tempo de Deus. Porque não obedeceram de uma forma correta, não enxergaram um cenário futuro como promissor e abençoador e vontade de Deus, não olharam para frente, olharam para trás e perderam a paciência muito rápido. Então isso é um grande ensinamento para mim, isso é um grande ensinamento para você. Como é que está sendo aí a tua vida, né, no teu deserto? Como é que está a tua caminhada aí? Você também não está conseguindo pegar na mão as coisas que Deus promete para você? Tem tanta coisa que a Bíblia promete para a gente, promete, e às vezes não chega para a gente. Você já se questionou por que não chega para você? Uma das 3 coisas aí talvez está pegando na sua vida. Talvez você está com aquela coisa de fazer vontade de Deus, você está se auto-iludindo, dizendo assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu estou pintando de roxo. Deus falou para pintar de azul. Eu fiz tudo, mas só um detalhe. Eu estou errando num detalhe. Irmão, você precisa, a lição de Moisés, talvez é a lição mais importante para a gente aprender hoje. Porque, pensa bem, Moisés foi o cara mais manso da terra. Moisés era um cara super inteligente. Foi criado no palácio do faraó. Teve educação de primeira, altíssimo nível. Moisés era um cara extremamente íntimo de Deus. O próprio Deus fala assim, quando dá uma dura em Miriam, em Arão, e fala assim, escuta aqui vocês dois, com os profetas aí eu falo, né, de uma forma, mas com Moisés eu falo de uma maneira diferente. Eu e ele temos um relacionamento diferente. E aí para esse Moisés, Deus não poupou esse Moisés. Não poupou esse Moisés quando ele errou com Deus. Por que você acha que Deus vai poupar você? O que você é melhor do que Moisés para poder chegar diante de Deus e falar assim, não, Senhor, eu mereço que o Senhor faça as coisas para mim, eu sei que eu não estou fazendo exatamente aquilo que o Senhor gostaria que eu fizesse, mas eu mereço, o Senhor sabe, a minha vida é muito difícil, o Senhor sabe das minhas complicações, e tal, e tal, e tal. Moisés tinha um monte de complicação na vida, e Deus foi justo com ele, para mostrar para a gente que às vezes a gente não tem de Deus a promessa, porque a gente erra, não faz o que tem que fazer, e às vezes fica pensando que é Deus que é ruim. Não é. Se Deus tratou Moisés daquele jeito, por que Ele não trataria você? Como é que você está lidando? Só tem 2 maneiras, ou você está vencendo no deserto, ou você está, se você não está vencendo, você está reclamando e sofrendo. É 2 coisas que vão acontecer. Ou você é vitorioso e está caminhando, é deserto, é complicado, é difícil, é dolorido, é sofrimento, mas você está caminhando. Você está caminhando. Você está na confiança de que Deus está lá na frente e você está indo. Ou, se você não está nessa, você está sofrendo e você está reclamando. É o que o povo fez. Eu espero em nome de Jesus que você não faça isso. Você pode muito bem decidir hoje. A sua vida pode ter sido até ontem. Você pode estar vivendo olhando no retrovisor, reclamando, você pode não ter fé, você pode não estar fazendo tudo que Deus espera de você até ontem, mas hoje você pode decidir. Hoje você pode dizer para você mesmo assim, ó, eu vou a partir de hoje olhar para frente, seguir em frente. Eu vou a partir de hoje obedecer a Deus, mas obedecer de verdade o que Ele fala. E eu vou olhar tintim por tintim o que Ele diz para eu fazer, e eu vou fazer, eu não vou fazer parecido, porque parecido não tem jeito e não serve. E eu vou ter paciência. Eu vou ter paciência, porque às vezes eu vou ter que contornar situações, às vezes eu vou ter que mudar o meu planejamento, e isso é coisa da vida. Isso é coisa da vida, certo? Você pode decidir viver assim a partir de hoje, certamente você vai ver a glória e a graça de Deus sendo manifesta na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que essa palavra fique no seu coração para todo sempre, porque ela tem falado e mexido comigo, e ela tem ensinado o meu coração também a continuar olhando para frente, a obedecer a Deus, a procurar saber
se de repente eu não estou fazendo algumas coisas, pensando que eu estou obedecendo, e na verdade eu não estou obedecendo. Procurar ficar um pouquinho mais atento na minha vida pessoal. Eu espero em nome de Jesus que Deus faça isso com você. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar o nosso culto. Quero lembrar vocês que no próximo domingo nós vamos fechar a nossa estação cultivo e vamos trocar a nossa estação, e eu quero deixar você ciente de que nós cultivamos nesse período, nos últimos 3 meses, e agora você vai precisar rever o seu cultivo, ou seja, você vai começar a olhar para o grupo que você convidou, as pessoas que participaram lá no PGM no dia do amigo, as pessoas que vieram aqui na Páscoa com a gente, as pessoas que foram abençoadas através do nosso abraço grátis, que graças a Deus deu fruto, tem gente aqui daquele dia, né? As pessoas que vieram no jantar dos namorados, né? Essas pessoas agora nós vamos atuar na vida delas, vamos ajudá-las a crescer. Então nós cultivamos, e agora os próximos 3 meses nós vamos nos embrenharmos na vida dessas pessoas e oferecermos a ajuda para elas seguirem em frente. Então, vamos mudar o foco e vamos continuar trabalhando em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo tempo que nós passamos aqui, pela graça de podermos estar juntos e louvarmos o Teu santo nome. Nós te agradecemos por essa palavra desafiadora do dia de hoje. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando nossa vida, nos dizendo a vontade do Senhor e nos dando força, Senhor, para a gente fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Ficou evidente aqui para nós, para mim e para todo o meu povo aqui, que é muito difícil fazer coisas simples, coisas que o Senhor espera de nós, porque infelizmente nós somos falhos, infelizmente a gente às vezes se auto-engana, infelizmente, Senhor, a gente perde a paciência com muita rapidez. Tantas pessoas perderam a paciência no meio do percurso. Tantas pessoas que estavam aqui na igreja, no começo, e que talvez por perderem a paciência, talvez por não fazerem a vontade do Senhor, talvez por não conseguirem entender que o Senhor queria da vida delas uma vida diferente, uma vida que realmente focasse o reino do Senhor em primeiro lugar. Essas pessoas foram tombando no meio do percurso. Nós vimos com os nossos próprios olhos. E eu peço em nome de Jesus que isso não aconteça conosco. Que em nome de Cristo o Senhor nos ajude, o Senhor nos fortaleça, para que a gente consiga fazer essas 3 coisas: olhar para frente, obedecer o Senhor e ter paciência para colher os frutos na hora certa e no tempo certo. Que aqui nesse lugar, Senhor, nós tenhamos muitos Josués, muitos Calebes, que estes que vão receber do Senhor, das próprias mãos do Senhor, a glória, a promessa que o Senhor nos deu. Que em nome de Jesus, o Senhor faça isso por nós, para que isso nos anime, para que quando nós nos estabelecemos na terra prometida, nós possamos olhar a grandeza deste Deus, que foi fiel conosco e que nos ajudou no decorrer do percurso. Louvado seja o teu santo e glorioso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Espero em nome de Jesus que todos tenham uma semana muito abençoada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, né, e a comunhão, as consolações e o direcionamento do Espírito Santo esteja com vocês toda essa semana em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos em paz em nome de Cristo.